Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós aqui nesta noite, nesse momento de celebração, de alegria. Afinal de contas, são 68 anos de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem realizado na vida desta igreja. Às vezes a gente chama de congregação, porque é o termo técnico dentro da nossa estrutura de organização. Mas aqui é o povo de Deus que se reúne para adorar a Deus em espírito e em verdade, por sua grande salvação na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, o povo de Deus reunido, a igreja do Senhor se faz presente e é ela quem bendiz o nome do nosso Deus. A gente traz um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana em Jaburuna, com o rogo de que Deus abençoe ricamente esta igreja, abençoe ricamente também a Igreja da Glória, que tem dado suporte ao trabalho aqui, tem sido uma bênção na vida desses irmãos. Leve o nosso abraço fraterno ao conselho da igreja, reverendo Arildo, e que o Senhor Deus abençoe. O reverendo Arthur fez o convite, ele não sabia que o chefe ia estar aqui hoje, e agora qualquer coisa, o testemunho é in loco, né? Enfim, mas é sempre bom estarmos com os irmãos. Deixo também um abraço fraterno da nossa Comissão Executiva do Presbitério de Vila Velha, da qual eu faço parte, pela misericórdia do Senhor, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Desde já o meu muito obrigado pelo convite e espero sempre que puder estar com os irmãos neste lugar. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7 até o verso de número 13. Esse é o texto da nossa meditação nesta noite. Me acompanha nessa noite a minha digníssima esposa, Dona Michele. Os nossos filhos não estão. A gente já vive aquela fase que a gente consegue sair sem os filhos, né? Então é uma bênção, mas a gente sai, a gente fica com saudade, eu não entendo isso. Apocalipse capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Sentados como os irmãos estão, mas com reverência à palavra do Senhor, ouçamos o que ela nos diz. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, nós suplicamos por iluminação do céu, para que a nossa mente e o nosso coração possam receber e acolher com alegria a palavra que nos está sendo pregada. E que ao fazê-lo, ó Deus, possamos receber do Senhor graça, para que possamos aplicar esta palavra ao nosso coração
e assim, ó Deus, experimentarmos na prática a tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoe, ó Deus, tanto este que fala, quanto aqueles que ouvirão a palavra falada, e que sejamos, ó Deus, alimentados por ti. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Temos diante de nós, talvez, um dos livros mais emblemáticos das Escrituras. E ao contrário do que muitos consideram, o livro do Apocalipse não é o livro de terror das Escrituras. Não é a série sobrenatural da Bíblia, mas é a resposta de Deus à oração do seu povo. Este é um livro que responde de maneira prática, direta, contundente, aquele clamor que sai do coração dos filhos do Senhor diante das atrocidades que eles vivenciavam por conta de uma série de perseguições, lutas e sofrimentos. É preciso nos lembrar que a igreja militante é justamente este povo que caminha pelo deserto desse mundo. Ou como nos é revelado em Apocalipse capítulo 12, é uma mulher revestida de glória, mas que no presente tempo caminha pelo deserto e sofre no deserto a perseguição, a luta contra Satanás e seus asseclas, seus companheiros de batalha. É a igreja que é vista pelo Senhor gloriosa e triunfante, mas quando nós a vemos muitas vezes diminuta, pequena em suas forças, às vezes incapaz de lidar com as adversidades, às vezes tão enfraquecida quanto possível, quase dando o seu último suspiro, mas mesmo assim ainda continua a ser a igreja de Cristo Jesus. Esse livro é um livro que é composto para atender essas orações e mais bem direcionadas às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor, como nós conhecemos, atual Turquia nos dias de hoje, que era a região que o apóstolo João por anos pastoreou e cuidou a partir da cidade de Éfeso, mas que agora sofre as demandas e as urgências do seu momento, com uma característica fundamental: elas estão sem o seu pastor. O seu pastor está preso numa ilha por causa do testemunho do Evangelho de Cristo. Ele está preso porque viveu e anunciou quem Cristo é e o que ele pode fazer. E agora ele vê as consequências disso com o jugo opressor sobre os seus ombros. A igreja está sem o seu pastor terreno, mas não sem o seu pastor celestial. O próprio Cristo aparece a João de maneira glorificada, e diante de tamanho esplendor, João cai como que morto em terra, e o próprio Jesus o acode e o reforça em seu coração, dando a ele alento. E João tem uma visão, e a visão é de Cristo passeando pelas 7 igrejas, andando entre os 7 candeeiros de ouro, tendo nas suas mãos 7 estrelas, e cada um desses elementos simboliza o cuidado de Cristo com o seu povo, o cuidado de Cristo com a sua liderança, o cuidado de Cristo com a sua igreja. Essas 7 cartas não são cartas de João, são cartas de Cristo. E Cristo tem uma palavra específica a cada um dos pastores, a quem ele chama nestas cartas de anjo. Esquece aquele conceito de que cada igreja tem um anjo protetor ou coisa desse tipo. O anjo da guarda da igreja, não existe tal coisa. Não existe um ser angelical sobrevoando cada templo em cada lugar. Não. O anjo aqui é o pastor, que funciona como um mensageiro, como porta-voz da igreja. Uma vez que aquele anjo recebesse aquela carta, uma vez que aquele pastor recebesse aquela carta, essa carta precisaria ser lida à igreja, para que toda a igreja pudesse ouvir aquelas palavras, serem consoladas, fortalecidas e encorajadas no seu
trabalho. Quando lemos essas 7 cartas, nós percebemos aqui muitas verdades. E a carta à igreja de Filadélfia é uma das cartas que mais me surpreende, porque ao contrário das outras 6, nós não vemos aqui um flagrante pecado, não vemos aqui uma apostasia como acontecia na igreja de Laodiceia, não encontramos aqui uma ortodoxia morta como na igreja de Éfeso, mas o que nós encontramos aqui é uma palavra de encorajamento. É a única das 7 cartas que você não tem uma palavra de repreensão, mas você tem uma exortação, um encorajamento, uma palavra de Cristo à sua igreja, a fim de que ela possa continuar perseverando em fidelidade diante dele. Podemos dizer que a verdade central deste texto é justamente esta: nós como igreja precisamos ser fiéis a Deus em todas as coisas, independentemente de qualquer circunstância. Tendo isso em mente, eu quero ler com você este texto novamente, e à medida que nós lermos o texto, eu quero te chamar a olhar as partes desse texto e assim extrair dele algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero que você observe o verso 7. No verso 7 nós encontramos a destinatária desta carta e o seu remetente. E eu queria que você considerasse estas palavras. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A cidade de Laodiceia é uma cidade que existia cerca de 175 anos antes de Cristo. Ela foi fundada por um imperador de um reino que havia naquele lugar, chamado o Império da Lídia. E esse rei construiu essa cidade em homenagem ao seu irmão, por tê-lo em alta consideração, uma vez que ele era um dos seus braços, era o seu braço direito, e era aquela pessoa em quem ele colocava sua confiança. Era um irmão fiel, era um irmão leal. E por essa razão, Filadélfia, que quer dizer um lugar de amor, uma cidade de amor fraternal, é justamente a expressão da visão desse rei para com o seu irmão. Essa cidade, ela ganha destaque naquele lugar quando o Império Romano, ao governar o mundo conhecido da época e transformar todos aqueles territórios além dos seus limites como território próprio de Roma, ele começa a estabelecer algumas bases avançadas, alguns lugares onde ele especialmente cria assentamentos para os seus cidadãos. E ao fazer isso, ele estabelece uma grande estrada. E essa estrada é um dos elementos importantíssimos para o Evangelho, porque através da estrada real, as pessoas têm acesso ao império, têm acesso à cidade eterna, e ali eles podem negociar, eles podem se comunicar, de maneira que esta via régia, essa estrada real, se transforma no meio para escoamento de produções, para um comércio e assim por diante. E Filadélfia ganha a possibilidade de ser um entreposto nessa grande rota comercial. O que acontece? Ela prospera. Uma cidade próspera, uma cidade abastada, uma cidade rica. E nos dias antigos, algo acontecia: onde havia dinheiro havia judeus, e possivelmente uma grande colônia de judeus se formou naquela cidade, como era característica da época, muitas vezes inclusive fomentada pelo próprio dinheiro do império, pois sabiam que aqueles homens eram bons negociantes,
traziam retorno financeiro ao império e ajudavam na exploração comercial das suas posses e assim por diante. Por isso nós temos uma colônia judaica muito forte ali. E em meio a esse misto de judaísmo, romanismo, paganismo, tudo isso, você tem uma sociedade eclética, uma sociedade rica, abastada com as suas religiões. Com um detalhe: Filadélfia ganhou um título, ou melhor, um privilégio por parte de Roma. Ela era a cidade que naquela região representava o culto ao imperador. O que era o culto ao imperador? Basicamente, Roma tinha como a dinâmica deixar que todos os povos conquistados adorassem os seus próprios deuses, tivessem as suas próprias religiões, sem problema algum, desde que honrassem Roma e o imperador. Como se fazia isso? Basicamente, você ia até um altar erigido ao imperador, pegava um pouquinho de incenso, jogava sobre o altar e pronto. Se necessário, você receberia um documento informando que você havia prestado o seu culto ao imperador. Algo muito parecido com aquilo que nós homens fazemos aos 19 anos quando juramos a bandeira. Fez isso, acabou, você adora o imperador e é isso mesmo. Ali era o centro, ou seja, toda a liderança daquela cidade sabia exatamente quem adorava o imperador e quem não adorava o imperador. Era nesse contexto que estava a igreja. E como era essa igreja? Quando nós lemos a carta, nós sabemos apenas que era uma igreja. Como? Como a nossa. Pessoas de várias classes sociais, pessoas com diversos graus de aprendizado, de intelectualidade, de estudo, pessoas simples, pessoas um pouco mais abastadas, enfim, essa multiplicidade. Pessoas que na sua grande maioria ou vieram do paganismo ou vieram do contexto judaico. Assim como no nosso contexto, alguns nasceram em berço evangélico, outros vieram de berço católico, outros vieram de outras religiões, e o fato é que nós todos estamos aqui. A grande questão é, como que a igreja de Cristo precisa ser constituída para ser igreja? Às vezes a gente fica colocando a nossa própria impressão, a nossa própria preocupação ou os nossos próprios achismos. Acreditamos que existe um padrão que precisa ser alcançado, acreditamos que exige uma vara, uma régua, através da qual nós medimos o grau de espiritualidade, o grau de santidade, o grau de comprometimento e assim por diante. Mas eu quero lembrar a você que a igreja de Cristo é essa amálgama, essa mistura, é essa realidade de pessoas em que algumas estão há anos-luz no seu comprometimento com Cristo, enquanto outros caminham capenga. De um lado nós temos pessoas ricamente abençoadas pelo Senhor, com uma vida de oração impecável, enquanto outros têm que lidar diariamente com o esquecimento de orar, até para agradecer o que comem. É dentro dessa dinâmica que a igreja caminhava naqueles dias, é dentro dessa dinâmica que a igreja caminha hoje. Existem graus diferentes de maturidade, mas todos nós estamos continuamente crescendo de glória em glória, como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas quem escreve essa carta? Quem é o seu remetente? É Cristo. Como Cristo se apresenta aqui é importante para nós. Ele fala de si como aquele que é, em primeiro lugar, o santo.
E ao dizer isso, eu queria que você considerasse algumas coisas. Em primeiro lugar, Ele é o santo porque Ele é Deus. E quando nós falamos da santidade de Deus, nós precisamos lembrar que a santidade de Deus não tem a ver com a sua impecabilidade. Ele não pode pecar. Mas a santidade de Deus tem a ver com algo muito maior. Tem a ver com o fato de que Ele não é igual à sua criação. Ele não é igual às criaturas finitas e terrenas que Ele criou. Ele não é igual aos anjos, muito menos Ele é igual aos seres humanos. Ele está acima de tudo isso. Isso nos faz pensar na sua glória. Deus é exaltado, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, Ele não pode ser contaminado pelo pecado, Ele não pode ver o mal, como diz o profeta. Eu sou o santo. Ao mesmo tempo, quando ele diz eu sou o santo, nós nos lembramos da passagem que lemos em João 17, ele se santifica em favor dos seus. Afinal de contas, como sacerdote supremo que ele é, ele intercede continuamente por nós e ele exercita o seu ofício sacerdotal perante Deus para que eu e você sejamos santificados, para que eu e você tenhamos a nossa oração respondida, para que eu e você sejamos visitados por Deus em nossas aflições, em nossas angústias, em nossas tribulações. O texto nos diz, Ele é o verdadeiro, é aquele cuja palavra não pode falhar, é aquele cuja palavra não pode voltar atrás, é aquele que ao dizer, ele firma a sua palavra de maneira tal que ela não pode ser mudada. Lembre-se do autor de Hebreus dizendo que quando Deus se interpõe com juramento a Abraão, ele não tinha ninguém maior do que ele por quem jurar. E o que ele faz? Ele jura por si mesmo. E o que o autor de Hebreus diz? Que agora nós temos duas fortes seguranças para o nosso coração: o Deus que não muda e a sua palavra que não pode voltar atrás. Ele é o verdadeiro. Uma vez que ele se empenha, ele cumpre aquilo que foi empenhado. Mas veja, no final do verso de número 7, nós temos essa expressão: é aquele que tem a chave de Davi. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que esta expressão, ela é o cumprimento de uma profecia. Isaías capítulo 22, verso 22. Falando acerca do Messias, falando acerca do servo do Senhor, aquele que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente, para se entregar como sacrifício pelos pecados do seu povo. A promessa é que sobre ele, sobre os seus ombros, haveria de ser colocada a chave da casa de Davi, de maneira que aquilo que ele abrisse, ninguém fecharia, de maneira também que aquilo que ele fechasse, ninguém abriria. Queridos, quando nós lemos esta expressão e o cumprimento desta profecia, nós precisamos entender aqui que João está a nos revelar o próprio Cristo exercendo a sua autoridade. Chave aqui é sinônimo de autoridade. Só tem um detalhe. Na mente do Novo Testamento, existem duas coisas que caminham lado a lado: autoridade e poder. Porque na mente antiga, autoridade é o direito de exercer um poder. De maneira que qualquer um que fosse revestido de autoridade também deveria ter poder para executar a sua autoridade. Não basta eu dizer que o pastor Arildo é pastor da igreja, se ele não recebe os meios para pastorear esta igreja. Não basta eu dizer que o reverendo Arthur é pastor dessa igreja, se ele não tem os elementos para pastorear a igreja. É mais ou menos dizer para o Franz que ele vai ser policial, mas eu não dou a ele as ferramentas para ele exercer a sua autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18,
Quando Jesus reaparece, ressurreto aos seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada. A lembrança é: nunca houve um tempo que eu não tivesse tal autoridade. Esta autoridade eu recebi do Pai antes da fundação do mundo. E agora eu a exerço na sua plenitude, tendo cumprido toda a justiça de Deus, tendo satisfeito toda a ira do Senhor, e agora me apresento vivo perante os homens como testemunho de que eu sou aquele que tem o poder para dar a minha vida e reavê-la. É por isso que Jesus lá em Atos 1:8 vai dizer: vão e sejam minhas testemunhas, depois do alto serem revestidos de poder, a capacidade para realizar em meu nome a autoridade que eu delego a vocês. Esse é o remetente. Às vezes nós olhamos para Jesus e ainda achamos que Jesus é aquele moribundo na cruz, aquele ser esquelético, cadavérico, cheio de chagas e feridas, que nós costumamos ver em alguns crucifixos por aí. Às vezes nós pensamos em Cristo como aquele cadáver posto no sepulcro, que ainda continua morto. Pastor, nós não cremos assim, mas é basicamente como muitos de nós vivem no seu dia a dia. Se esquece que o Cristo em quem nós temos colocado a nossa fé é vivo, Ele está vivo, Ele está revestido de glória, Ele está no alto e sublime trono, Ele exerce o seu tríplice ofício de rei, profeta e sacerdote, Ele reina e governa todas as coisas, Ele exerce a sua autoridade e Ele o faz por todos os meios que lhe assistem, especialmente pela palavra e pela igreja. Nós temos nos esquecido disso. A palavra de Deus e a igreja do Senhor são meios através dos quais Ele exerce o seu poder neste mundo. Pela pregação do Evangelho, a igreja do Senhor avança sobre as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecem. Nós precisamos nos lembrar disso. Quem é o Cristo em quem nós temos depositado a nossa fé? E quando mais nós precisamos nos lembrar disso? Nos momentos de angústia, nos momentos de perseguição, porque são nesses momentos é que nós demonstramos a fé que está em nosso coração. Prosseguindo então, eu quero que você olhe para o verso 8 e você observe comigo a declaração de Jesus a essa igreja. E Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, uma palavra que Ele vai dizer a todas as igrejas. Eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem. Lembre-se que Cristo não vê apenas o exterior, Ele sonda os corações e os motivos do coração. Então Ele não está interessado naquilo que nós fazemos propriamente. Aliás, é importante que a gente diga isso. As obras que fazemos, elas são importantes, mas elas não são fundamentais. Porque, como nós aprendemos com a igreja de Éfeso, é possível termos obras exteriormente boas, mas a motivação pode estar comprometida. O Senhor vê o coração, o Senhor vê a motivação. Por que é que eu faço o que eu faço? É algo muito mais importante do que o que eu realmente faço. Mas Jesus está nos mostrando aqui: conheço tuas obras. E olha o que Ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E aqui nós temos novamente aquela dinâmica, que ninguém pode fechar, que ninguém pode abrir, que ninguém pode exercer autoridade sobre ela, senão o próprio Cristo. Duas coisas então para você considerar aqui. Em primeiro lugar,
Quem abriu essa porta? Jesus. Em outras palavras, esta porta é o exercício da soberana vontade de Deus. O que é porta aqui então? Oportunidades. Oportunidades para quê? Oportunidades para render glória a Deus. Como Deus é glorificado? Deus é mais glorificado na medida que Ele se torna conhecido. Esta oportunidade, então, nada mais é do que uma oportunidade para servir a Deus através do testemunho real do Evangelho, através da anunciação verbal da palavra do Senhor, através de uma vivência experiencial, através de um testemunho vivo da palavra que um dia nos alcançou e nos transformou, nos trouxe das trevas para a luz, nos trouxe da morte para a vida. E observe que aqui esta expressão nos diz o seguinte: eu tenho posto diante de ti. Literalmente, esta expressão significa que Deus abriu uma porta, ou Deus estabeleceu uma oportunidade de serviço para a igreja. E esta oportunidade e esta porta continuamente está aberta. Não é um processo, ela não está fechando, ela está continuamente aberta. Por quê? Porque é Deus quem preserva essa condição. É por isso que o que Ele abre ninguém fecha. É por isso que aconteça o que acontecer, as dificuldades que vierem, a porta continuará ali. Pense um pouco em 68 anos da igreja em Paú. Quantas dificuldades, quantas lutas, quantos momentos de choro, quantas situações em que alguém disse assim: ei, não dá mais não. Se é o Senhor, e eu creio que é, que colocou como propósito soberano, essa igreja está aqui há 68 anos, e o tanto de tempo que Ele permitir, enquanto o propósito de Deus não se cumprir, essa igreja permanecerá viva aqui. Porque nada pode se opor ao propósito de Deus. Mas lembre-se, o Senhor nos conhece. Veja o restante do verso 8. Ele vai dizer à igreja de Filadélfia: mas eu sei que vocês têm pouca força. Observe, vocês não têm pouca fé, vocês têm pouca força. Sabe aquele poder de que eu falei? Ele existe, mas naquele momento ele está pequeno. Aquele poder parece estar diminuindo, mas eu queria lembrar você que quem preserva esta força é também o próprio Cristo. A lâmpada parece estar se apagando, mas quem preserva aquela chama ainda é o Senhor. O poder não está na chama em si, mas é naquele quem a sustenta. A ideia aqui é que aquela igreja, no seu ato de agir no cumprimento do propósito de Deus, tinha poucas realizações para mostrar. Não tinha grandes coisas a apresentar. Talvez realmente, segundo alguns autores, fosse uma igreja de número reduzido. Mas aquela força sustentada por Cristo era suficiente. Era suficiente para o cumprimento do seu propósito.
Como é que eu sei disso? Verso 8: apesar de tudo isso, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Duas coisas: vocês continuavam obedecendo a palavra e vocês não se prostituíram diante da idolatria e do pecado desse mundo. Lembre-se que guardar a palavra do Senhor é sinônimo de obediência. E obediência nas Escrituras é sinônimo de amor em prática. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Onde há obediência, é porque há amor a Deus. E onde há o amor por Deus, em primeiro lugar, em consequência ao amor pelo próximo como a nós mesmos, e como resultado de tudo isso, nós temos a manifestação da presença gloriosa de Cristo no meio do seu povo. É isso que nos torna igreja. Mas eles não negaram o nome, porque eles não foram ao altar de César, eles não jogaram o incenso ali, nem como formalidade, nem como uma forma de fugir da perseguição. Muito pelo contrário, eles estavam firmes em seu propósito de dizer: há um só Senhor, e o seu nome não é César, o seu nome é Jesus Cristo. Talvez hoje nós não tenhamos, graças a Deus, um altar às nossas lideranças nacionais para jogar um pouquinho de incenso no fogo. Mas nós temos tantas outras idolatrias possíveis que nos afastam do verdadeiro amor por Deus e obediência à sua palavra. No mundo em que nós vemos igrejas se multiplicando e criando estruturas gigantescas, quase que cinematográficas, teatrais, e parece que é isso que atrai as pessoas. Quantas vezes nós não somos seduzidos a nos tornar iguais a eles? Quantas igrejas abandonam a sua fidelidade à palavra para se prostrar diante desse ídolo desse tempo, desse conformismo às estruturas dos nossos dias. E quão triste é ver que essas igrejas deixam de ser igrejas. E a exemplo da fala do Senhor Jesus, lá a igreja de Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, tem os seus candeeiros removidos, deixam de ser igreja. Olhe para o texto. O que nós encontramos então aqui são os desdobramentos disso. Verso 9, 10 e 11. Ao lermos esses versos, nós percebemos aqui que aquela igreja precisava entender algumas coisas. Em primeiro lugar, ela precisava entender que o Senhor mudaria a situação daqueles que eram seus opressores. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Os judeus, eles eram talvez uma das grandes fontes de perseguição naqueles dias. 5 anos antes da escrita desse texto, houve um concílio judeu, e nesse concílio o ódio pelos cristãos estava inflamado. Havia 20 anos que Jerusalém havia sido destruída juntamente com o seu templo, e parte da culpa era posta sobre os cristãos.
Por isso esse concílio declarou que em cada sinagoga ao redor do mundo, no dia de sábado, haveria de ser feita uma oração, e esta oração era um clamor a Deus contra os nazarenos, ou seja, contra os cristãos, para que o nome deles fosse riscado do livro da vida. E o judeu, quando ele fala do livro da vida, ele não está pensando do livro da vida eterna que está com o Senhor na glória, mas ele está pensando na ideia da existência. Em outras palavras, que morram. E qual era a forma mais prática de matar um cristão sem sujar as mãos? Era simplesmente dizer às autoridades: olha, fulano não guarda o culto ao imperador. Ele ia lá, se verificava a verdade, aquele indivíduo era preso e era executado. Muitos perdiam seu emprego, porque trabalhavam para os judeus. Muitos eram perseguidos por sendo judeus de nascimento, vieram à fé e agora são abandonados por suas famílias. Isso traz peso. Mas olha que palavra abençoada do Senhor. Alguns daqueles que hoje são seus inimigos, um dia se converterão à fé. Um dia se aliarão a vocês e entenderão que eu amei vocês. Eles virão, se curvarão, não como sinal de uma humilhação pública, não é o sabor de mel sendo colocado em prática, não é aquela revanche espiritual de uma piedade questionável, mas é uma atitude de reconhecimento. Nós pecamos contra Deus, mas agora nós nos voltamos para Ele, porque nós reconhecemos que a palavra proclamada é verdadeira. Vocês realmente amaram a Deus, e agora nós o amamos através de vocês. Verso 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Vocês guardaram a minha palavra, agora será a hora de vocês verem o meu cuidado. Alguns falam dessa perseguição como sendo a apostasia dos últimos dias. E eu acredito que sim. Afinal de contas, esta carta não é uma carta que ficou no passado, mas ela se reflete hoje também na vida das nossas igrejas. E a promessa é essa: uma vez que eu e você somos fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel à sua palavra, e Ele cumpre as suas promessas, e Ele cuida do seu povo em todas as circunstâncias. Aqui há nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra do Senhor. Bênção e maldição, uma aliança estabelecida. A obediência gera bênçãos, a desobediência gera maldição. Quando nós, enquanto povo de Deus, somos obedientes ao Senhor e à sua palavra, mesmo em meio às tribulações, nós somos um povo que recebe as bênçãos de Deus. Mas veja, dentre essas promessas, nós temos aqui dentro dessas palavras de encorajamento, nós temos aqui uma última, onde Jesus diz: venho sem demora, a vinda do Senhor é iminente, por isso conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, persevera. Aqui é uma questão de perder a salvação? Não. Aqui é um alerta aos filhos do Senhor, para que não se contentem com o seu estado espiritual atual, para que não relaxem na vida de santificação, para que não se acomodem àquilo que já vivenciaram com Deus. Não existe tal coisa, esqueça disso. Nós sempre estamos caminhando no conhecimento do Senhor e nos tornando mais parecidos com Jesus.
não se acomode, porque a evidência da verdadeira salvação, da verdadeira profissão de fé, é a perseverança contínua em santidade. Agora sim, as promessas, verso 12, verso 13. Rapidamente. Primeira promessa: o Senhor nos colocará em lugar seguro. Verso 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Não há lugar mais seguro do que o santuário do Senhor. Salmo 27, o anseio do salmista era se esconder nas moradas de Deus e ter sobre ele o seu pavilhão. Não há lugar mais seguro na terra do que a presença do Senhor. O Senhor nos colocará em lugar seguro. Nós seremos como colunas no santuário do Senhor. O texto também nos diz que Ele colocará sobre nós o seu novo nome. Poderíamos gastar um tempo considerável explicando essas relações. O nome do Deus, o nome da cidade de Deus, o nome do Senhor Jesus e assim por diante. Mas é o mesmo nome que aponta para um caráter santo, para um caráter majestoso. E aqui tem a ver justamente com a realidade que o Deus que se faz conhecido hoje tem tido o seu nome motivo de escândalo na boca de muitos. Tem tido o seu nome usado de maneira perniciosa, pecaminosa, na boca de muitos pregadores, na boca de muitas falsas testemunhas. Mas a promessa do Senhor é que sobre nós estará um nome que será eternamente glorificado. O nome do Senhor. O nome diante do qual se dobrarão todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. O nome ao qual serão rendidos louvores e glórias por toda a eternidade. Nome sobre o qual eu e você hoje nos alegramos, mas no futuro não muito distante, nós exultaremos de maneira indizível e nos alegraremos para sempre nele. De maneira que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A que igreja? A Igreja Presbiteriana de Paú. Irmãos, talvez as lutas desses últimos anos tenham sido duras, mas elas não se comparam à glória que o Senhor tem para essa igreja. Não é uma glória temporal, não é uma glória de ver milhares e milhares e milhares adentrando esse templo adentro. Eu não quero trazer aqui uma pseudo-profecia de engrandecimento desse trabalho aqui. Não quero dizer que as paredes cairão, que os bancos serão sempre lotados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, como a palavra de Deus nos diz continuamente, que nós precisamos enxergar a igreja como Cristo enxerga. E ela é gloriosa, ela é bendita, ela é santa. E nós não podemos aceitar neste mundo nada menos que isso. Daí o nosso respeito, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso zelo pelas coisas do Senhor, a partir desta igreja, que é o meio através do qual Deus mostra o seu poder nesse mundo. A glória do Senhor é incomparável. Por essa razão, seja grato a Deus, pela igreja que Deus te deu a graça de congregar, pertencer e servir. As dificuldades virão para vocês, virão para a Glória, virão para Jaburuna, virão sobre todo o povo de Deus. Mas persevere. Segundo lugar, olhem com alegria e sintam prazer no propósito que Deus deu para vocês, que é conquistar povo nesse bairro. Tem muita gente em Paú,
Tem muita gente que talvez nunca ouviu o Evangelho de Cristo como ele na verdade é. Tem muita gente, tem muito povo nesse lugar que, sendo eleito do Senhor, ainda não foi alcançado pela mensagem do Evangelho. E quem vai fazê-lo? A Glória vindo para cá? Jaburuna vindo para cá? A primeira igreja de Vitória? A igreja presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo? Não! Quem fará esse trabalho? Quem continuará participando desse propósito? Quem continuará a ver as portas abertas do Senhor nesse lugar? São vocês. Por isso perseverem com alegria e trabalhem, semeando e muitas vezes chorando, mas com a esperança de voltar com júbilo, trazendo os feixes. E por fim, lembrem-se que a fidelidade ao Senhor não é uma questão de força nem de tamanho. Não esperem se tornar uma igreja de 1000 membros para serem fiéis a Deus. O princípio da fidelidade nas Escrituras é diferente. Primeiro a gente é fiel no pouco, para que um dia, pela providência de Deus, sejamos fiéis no muito. Não espere para ser fiel quando tiver ar-condicionado na igreja. Não espere para ser fiel quando você tiver uma UPA, uma UPH, a SAFTEM, uma mocidade formada na igreja. Seja fiel agora, lutando com 1, com 2, com 3. Não espere que o caixa da igreja seja abundante, na cifra dos milhões, para ser fiel. Seja fiel agora, no pouco, sabendo que é através disso que o Senhor abençoará seu povo.